Aqui na Telecom você tem o Jornal da Comunidade. Importante lembrar que com certeza nós merecemos o melhor. O Porto de Santos, o maior porto do Hemisfério Sul. O que está acontecendo com o Porto de Santos? Há anos que nós vemos nossa cidade, a cada momento o centro da cidade, como também toda a cidade, cada vez mais com a renda caindo. Eu atribuo isso à situação do Porto. O Porto de outrora, Santos Cidade Vermelha, onde o trabalhador trabalhava 24 horas e repetia o trabalho no dia seguinte. Veio a introdução do órgão gestor de mão de obra. Veio os horários. Veio agora o horário, só pode trabalhar 6 horas, ter que descansar também. E agora temos aí uma MP, o Ministério Público Federal, com relação agora à exclusividade, o fim da exclusividade. O que vem a ser? O trabalhador portuário tem o seu sindicato, ele é avulso, e agora, pelo andar da carroça, para entender melhor, estamos com um especialista aqui, o trabalhador portuário agora vai ser todos vinculados. Será que esse é o caminho? Será que não seria esse o motivo da cidade de Santos estar passando essa dificuldade? O comércio, quando o trabalhador portuário do sindicato de administração, os estivadores chegavam no comércio, tinham um potencial de gasto que hoje não tem mais. Para explicar essa situação em breves palavras, convocamos ele, há anos, labutando no Porto Santo, tremendo conhecedor, na minha opinião, um dos grandes líderes sindicais de Santos, pela atuação que tem. É eleito, é reeleito, continua com a mesma linha. Porque muitas vezes uma pessoa senta na cadeira e acaba mudando, não. E Verandi Cirino, é corintiano, mas é meu amigo. Mas tudo bem, faz parte da história, Cirino, voltando para a realidade. Tudo que eu falei aqui, o Porto de ontem e o Porto de hoje. O Porto, primeiro eu quero agradecer e cumprimentar todos os trabalhadores, inclusive fora do Porto, Porto organizado, Porto público, trabalhadores em geral. O Porto tem transformado muito rapidamente, né? Nós tivemos várias fases. Nós tivemos a fase do fim das cargas soltas, aí veio o container, já teve uma modificação. Depois tivemos a Lei 8.630, teve uma modificação, 12.815, outra modificação. Todas as alterações das leis prejudicado sempre é o trabalhador. Isso aí é claro. A medida provisória que tu citou na abertura do programa, ainda não está pronta. Foi criada uma comissão na Câmara dos Deputados, que é prerrogativa, falando que nem meu companheiro Edilson, que é do sindicato, quando ele usa as palavras, ele usa prerrogativa. É prerrogativa da Câmara Federal, ela criar comissões para discutir alguns temas. E o Lira, que é o presidente da Câmara, escolheu ou foi conduzido por os operadores portuários e a classe patronal a criar uma discussão sobre uma futura lei dos portos, atualização da lei 12.815. Seguramente foi criada a comissão com os juristas, juízes, presidente de tribunais, conhecedor da questão legal, mas, infelizmente, sem a participação dos trabalhadores, né? Nós ficamos fora, então não podemos contribuir, só podemos contribuir através de sugestão por escrito. Então, nós estamos aguardando, nós estamos acompanhando esse processo, ainda tem etapa para ser vencida para eles e para nós. E nós estamos aí em caráter permanente, mobilizado para qualquer dificuldade poder participar do processo. Cirino, quando você coloca, você é duro nas suas palavras também, quando você coloca com relação a essa junta que está aí, essa comissão que tem a participação do setor patronal. Mas será que o trabalhador portuário, será que os líderes sindicais não tiveram uma visão de longo alcance? Ou seja, também, com relação ao lobby, tudo está sendo discutido nesta comissão, vai para a Câmara Federal. E lá não tem nenhum deputado que tenha essa visão de longo alcance e também os trabalhadores, na minha opinião, os sindicalistas, não fazem o tão sonhado lobby para poder ter força e você fala que o setor patronal criou essa comissão. Não. Quem criou a comissão foi o presidente da Câmara. Perfeitamente. Mas com uma interferência, sugestão do
patronal. Perfeito. Né, que eles têm esse objetivo de alterar principalmente o artigo 40 da Lei 12.815, que diz a exclusividade dos trabalhadores portuários. É uma lei. Então, eles acham que essa lei é inconstitucional e estão tentando alterar. Então, eles usaram três temas. Primeiro tema é os trabalhadores. Treinamento, qualificação, fim dessa exclusividade, que não está explícito, mas nós entendemos que entre linhas está lá fim da exclusividade. E tem a questão do marco regulatório, sobre a questão de arrendamento, segurança jurídica, e uma outra área que não compete ao Congresso Nacional é papel do presidente da República discutir, definir a autoridade portuária, que é pública. O Congresso não tem o poder de mexer na empresa pública. É um outro tema. Inclusive, essa área é que me atinge mais. Mas seguramente já foi falado que não tem nenhuma proposta de alterar as autoridades portuárias. Até porque quem tem que alterar é o presidente da República através de lei específica, não é o Congresso Nacional. Nós, Jorge, diferente do que muitos pensam, nós temos uma participação ativa de fazer gestão junto com os parlamentares. Infelizmente, em Santos só temos um parlamentar, que foi o Paulo Alexandre Barbosa. Posso falar que eu não sou candidato a nada? Não posso falar nada. Os demais candidatos, que é o delegado de polícia, ele tem um foco voltado para a segurança pública. Apesar do irmão dele ser portuário e o pai dele ser portuário e a mãe dele ser beneficiada do porto. Ou seja, tinha raiz portuária. Mas o foco dele porque ele é delegado, é segurança pública. A outra deputada, infelizmente, alguns temas que é prejudicial aos trabalhadores, ela volta de acordo com a orientação do partido, que é conservador, tem uma defesa de tudo privado. Então, nós temos com dificuldade, não conseguimos fazer um deputado que conheça dia a dia dos trabalhadores portuários no Brasil todo. Não podia ser de Santos, pode ser do Rio de Janeiro, Vitória, que foi privatizado o porto lá, Bahia, né? Infelizmente, nós temos um deputado vocado, direcionado diretamente para os portuários. Nós temos que depender de alguns que se comprometem, depois, quando nós saímos, continua a vida que segue e outros temas mais importantes. Entendeu? Cirino realmente ele fala aquilo que sente, aquilo que é a pura realidade, porque tem conhecimento de causa. Quando você cita também com relação às leis que você acabou de citar, eu volto a insistir nesse mesmo tema, por quê? O lobby que é importante. O lobby que é importante, e eu não vejo por parte do senhor, Cirino, esse momento interessante. Por exemplo, nós teremos eleições agora. Outra vez, o lobby do sindicalista nesse sentido, tendo que nós temos sim, eu entendo dessa forma, o advogado jurídico, doutor Francese, faz parte dessa comissão. O que ele tem trazido com relação ao que está ocorrendo dentro da comissão? Não, aí que você bem colocou. Eu tenho dificuldade até na unidade portuária. Porque nós dependemos, cada um, o seu público, né? Os dois sindicatos majoritários, que eu chamo de pata de elefante, é o sindicato das estivas e o sindicato dos operários portuários, que é o sindicato de capatazia, o Sintraporte. Os dois sindicatos que têm um número maior de trabalhadores avulso, que pode ser duramente atingido com essa lei. O meu sindicato, ele representa trabalhador avulso, 35 trabalhadores só. 35. Então, eu não tenho um poder que nem tem o Bruno e que tem o Muro, o Miro. Então, esse é o primeiro tema. Nós fizemos recentemente uma paralisação de 6 horas. Você sabia que esse processo está em andamento? Nós podemos ser condenados a... Não foi arquivado o processo. Nossa. Então, para nós fazer um novo movimento, nós temos que saber qual a penalidade que nós vamos ter nesse primeiro processo. Então, nós vamos realizar um Congresso Nacional em Brasília, dia 6 e dia 7. Olha. Do mês de junho, onde nós vamos fazer uma avaliação do que nós fizemos e vamos fazer também a nova... como que nós vamos se portar daqui para frente. Porque foi criada uma subcomissão a pedido do ministro dos Portos, o Silvio, né? O Silvinho é para nós, né? Que é Silvinho, que ele é um menino novo. Silvio, ele pediu e indicaram 4 membros para uma subcomissão para dar. E esses 4 membros, segundo informações, foi pedido 2 sindicatos, mas não tem nenhum sindicalista. O único membro que tem uma vivência com o sindicato é o doutor Heraldo Francese. Infelizmente, os sindicatos, quando eu vou na reunião
com as autoridades, com os membros da comissão titular, que é o desembargador Pio, que é da Baixada Santista, eles menosprezam a comissão. Aí, menosprezando a comissão, menospreza o meu advogado, que ele é advogado do Sindicato dos Operários Portuários, Sindaporte, Sindogesp, ou seja, ele tem um conhecimento. Poder enaltecer a presença dele e fazer o pedido, que nem o Bruno pediu para pôr a advogada da Estiva, que nem o presidente do sindicato da Federação dos Estivadores pediu a representante deles. Então, isso é normal. Agora, não podemos desqualificar o único nome, seguramente, que tem a vivência com nós, que é o doutor Heraldo Francese. Outra coisa, o Pio, que é de Santos, ele é um dos membros que ele tem uma vocação mais para o trabalhador, mas muitos não gostam. Acha que por ele ser desembargador, ele tem uma posição de direita. Ele não, dentro do aspecto dele, ele não é de direita. Ele é uma pessoa equilibrada. E aí os interesses são conflitantes. Nós temos um Porto, temos 7 sindicatos. Cada um defende uma tese. Então é difícil. E não tem essa de dizer que tem aqui os identificar, é vaidade do sindicato. Não é vaidade. Os temas são completamente diferenciados e é difícil você agradar todo mundo. Jesus Cristo não agradou, não vai ser um sindicalista de Porto Santo que vai agradar todo mundo. Então é importante lembrar, Cirino, quando você coloca com relação a essa comissão, tem um extraoficial, não é certo ainda? Parece que o Mário Teixeira, da Fincovive, deve ser chamado para fazer parte dessa comissão. Vou me informar para poder passar para você aqui também. Outro ponto, Cirino, com relação agora, o que fazer a partir de agora, porque já tem especulação com relação também à indenização. Parece que foi especulado que a indenização para os trabalhadores continua no sistema, inclusive seus 35, a partir dos 70 anos, que poderão ter direito a essa indenização que foi falada pelo doutor Sérgio Aquino. Isso é realidade? Para aí. Primeira coisa, vamos fazer assim. Você está bem informado, só que não é extraoficial. Mário Teixeira foi criado uma subcomissão. Obrigado. O Mário Teixeira é um dos membros, porque ele é advogado. Tem Agripino também, que é da Baixada Santista, que é advogado. Tem 4 membros, sim. Todos 4 advogados. Segundo informações, eles foram indicados pelas 3 federações, coisa que eu não conheço. Mas existe uma subcomissão. É um puxadinho da comissão original, né? Com respeito todo. Fleury, só não sei o nome, não lembro de nenhum. Agripino, Mário Teixeira, 3, né? 4. Foi um pedido do o ministro Sérgio Costa Filho, né? Tá. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nas propostas dos sindicatos, dos trabalhadores, existe a possibilidade de ser instituído um plano de ligamento voluntário. Porque nós temos um pessoal com mais de 65 anos, 70, 80, que continua em atividade. Tá. Então, nós não vamos tirar o pessoal que está aposentado do sistema sem reconhecer tudo que serviu o Porto. Então, está se estudando um incentivo que seja agradável, seja incentivado mesmo o pessoal a pedir a saída. E, ao mesmo tempo, nós fazer um levantamento, quem quer fazer curso de atualização das novas atividades que tem no Porto. Isso é no segundo momento. No primeiro momento, nosso foco é acompanhar esse trabalho da comissão, ver o relatório final. Quando o relatório final chegar no Congresso Nacional, nós nós fazemos um trabalho para fazer um lobby, aí sim, com os deputados, para colocar deputados nessa comissão não, quando for o projeto de lei, o presidente, o relator, atender nossos interesses. Nós ainda temos algumas etapas a ser cumpridas, não estamos derrotados, mas nós sabemos o seguinte: toda modificação de lei, o portuário é prejudicado. É importante para você, porque ele tem conhecimento, esse programa foi dirigido a você que é esposa, a você que é mãe. Você falou um ponto interessante com relação à indenização, Cirino trouxe primeira mão aqui também, com relação à educação dos trabalhadores. Nesse momento, já estamos encerrando a programação, vou passar a palavra para o Cirino, não pode falar do Corinthians hoje, Cirino. Não. Eu quero saber porque o campeonato foi suspenso e o Santos continua jogando. É Série B, desculpa. Corta essa parte, por favor. A você continua aqui, a TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.